Eu estou aqui com a Adriana Pio, que ela é diretora do Teatro Santa Rosa. Adriana, fala um pouquinho da história desse teatro, que é um dos mais antigos do Brasil, não é isso? Considerando o Teatro Monumento, né, figura aí entre os 10 mais antigos do Brasil. O povo gosta essa tentativa de definição, o quinto, não sei que lugar. Mas assim, se for parar para pensar, aqui dentro da Paraíba mesmo, a gente tem o Minerva, em Areia, que é mais antigo do que esse, né? E aí, mas quando se fala assim em Teatro Monumento, aí você pesquisa na internet, você vai encontrar esse aqui entre os 10 mais antigos. Sempre tem algumas histórias, né, que o pessoal comenta e fala. Qual é a história que você mais fala sobre o teatro? Assim, na verdade, eu mesma não tenho uma história em particular que eu aprecie mais. Eu acho engraçado o envolvimento das pessoas com as coisas de fantasma, né? Eu acho engraçado, não que eu acredite. Sempre tem, né? Acho legal essa fixação que o povo tem, parece que virou um mito, assim, essa ideia de que os teatros têm fantasmas, né? Mas aqui teve a história do mágico Bala Brega, né? O mágico sueco que, no momento de preparar uma mágica, explodiu o material que ele utilizava e pegou fogo e morreram, né? Ele e o assistente dele. Então essa história repercute muito, as pessoas... Tem gente que cria muito em torno dessa história, inventa outras coisas e tal. E tem pessoas que entram aqui, pedem licença para trabalhar, pedem licença a Bala Brega, que acha que o espírito dele está por aqui. Adriana, e você está comentando com a gente agora, antes de começar a entrevista, né, que você fica aqui, sai daqui de 11 horas, né, e eu acredito muito que é o amor pelo que a gente faz, não é isso? Quando a gente ama... assim, é um compromisso com o trabalho mesmo, sabe? Eu sempre fui assim. Eu já trabalhei muitos anos no SESC, de outros lugares do Brasil, e toda a vida foi essa história de, assim, eu entro e não tem hora para sair. Na hora que o trabalho termina, eu vou. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já trabalha há um tempo, né, com cultura, com teatro, não é isso? A vida toda. Fazendo esse panorama, você vê hoje o teatro, a valorização do teatro, você vê hoje que deu uma andada, regrediu ou continua no mesmo lugar que a gente estava? Eu sempre vejo com muita positividade. Então, para mim, melhorou muito. Outro dia eu estava aqui, teve uma visita guiada. Aí uma pessoa do grupo falou se não deveria fazer criar uns projetos para trazer pessoas, para incentivar a vinda ao teatro, porque ele via muitas peças, sempre os teatros vazios. Eu falei, jura? Eu não vejo isso. Aí eu tinha acabado de assistir um espetáculo na Pedra do Reino, e lá, o teatro de lá é quase 3 mil lugares, né? E estava completamente lotado. Semana passada. Então, assim, eu não posso concordar com isso. Eu acho que a gente vai ter a vida inteira espetáculos que atraem muito público e espetáculos que não conquistam o gosto do público, né? E aí acaba que uns vão ser sempre assim, com casas lotadas, outras com casas mais vazias. Mas eu acho que as políticas públicas para o teatro vêm melhorando assim, a passos largos, para a cultura de uma maneira geral. Mas assim, para as casas, né, acho que vem tendo mais atenção. A própria Paraíba começou uma onda de inauguração de casas, né, de espetáculos pela Paraíba, é uma onda muito boa, muito positiva. Eu fui à Areia o ano passado, no Caminhos do Frio, fui só um dia ver o concerto do Prima. E me surpreendi que eu não sabia que lá tinha um teatro tão bonitinho. E depois a gente conversando no encontro da Federação de Teatro da Paraíba, teve o encontro ano passado para a retomada da federação,
E aí foi tanta gente dizendo, o teatro lá, não sei de qual cidade, está ficando pronto, o da minha cidade também. Então, eu tiro o chapéu, assim, acho que é muito legal essa investida que se está fazendo. Tem um risco muito grande, às vezes, que as pessoas querem utilizar uma casa de espetáculos, que a gente fala, por conta de toda a especificidade que tem uma caixa cênica. Isso deveria ser voltado exclusivamente para espetáculos, né? E eu não estou falando nem só das artes cênicas, né? Mas da música também. E, no entanto, você vê uma procura por realizar eventos não artísticos só porque a casa é bonita, só porque acha elegante, charmosa. É bacana isso? Porque valoriza, né? Mas, para que a gente tem tudo isso que não vai utilizar, que no caso é a caixa cênica, né? Que compreende maquinaria, vestimenta, né? Equipamentos de luz, de som, quando você pode fazer um trabalho que não vai precisar disso num auditório. Que o auditório não tem uma caixa cênica, ele tem um palco. E um palco resolve você fazer, por exemplo, uma palestra, um congresso, um encontro, né? Então... Adriana, eu sei, né, que o Teatro Santa Rosa, ele tem questão de cursos, né, para o pessoal aprender mais. Mas a gente sabe que ainda o teatro, ele não chega em muitas realidades, muitas famílias, né? Eu queria que tu falasse um pouco do que tem aqui no teatro, né, para essa pessoa que está acompanhando a gente descobrir. Exemplo, né, tem cursos, né, para que essa pessoa, que tem muita gente que admira o teatro, mas não sabe como chegar ao teatro. Eu queria que tu fizesse aqui tem esse curso e tal, para a pessoa conseguir adentrar esse mundo fantástico. A gente tem aqui duas linhas de formação, né, que é da dança e do teatro. A dança é até mais antiga. A nossa escola de dança, a Escola de Dança do Teatro Santa Rosa, tem mais de 60 anos já. Eu não sei exatamente quantos anos, mas é mais de 60, isso é seguro. As pessoas que têm comprovação de ser usuárias dos programas sociais do governo, ou que estudam em escola pública, coisas do tipo, elas têm uma acessibilidade maior, tá? Porque recebe bolsa para fazer isso. Ela comprovando que ela é carente, né? Aí ela tem bolsa, às vezes integral e às vezes de 50%. E o preço, em geral, é barato. O custo de teatro é mais recente, mas tem a mesma política de comprovação de necessidade para ter um acesso mais facilitado. Entendeu? Que a gente já pegou bastante material, mas não pode gravar só ela mesmo. A gente deu uma pesquisada, não precisa não, só focar nessa resposta. A gente deu uma pesquisada e a gente viu que esse local, ele abrigou muitos momentos importantes da Paraíba. Inclusive a gente viu que teve a Assembleia Legislativa, né, que foi a mudança de Paraíba para João Pessoa, foi aqui. Se você pudesse falar um pouquinho sobre esses momentos históricos aqui, seria bastante importante para a gente trazer essa ideia mais de momentos assim mesmo que aconteceram. Eu não sei exatamente de onde vem a decisão, né, de funcionar aqui. A Assembleia ter funcionado por um tempo aqui. E também percebo que eu não entendo ainda qual é o nível de motivação das pessoas por gostarem muito desse tema. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que seria muito triste, porque a demanda por casas de espetáculos aumenta de uma forma voraz, sabe? Principalmente depois da política nacional Aldir Blanc, né, que vem democratizando demais o acesso aos recursos, né? Virou uma política nacional, o que foi uma lei emergencial para salvar os artistas das dificuldades financeiras durante a pandemia, porque o artista precisa de público. Qualquer obra, ele vai precisar de público para consumir a sua arte. E na pandemia não tinha essa possibilidade. Então,
o perigo era muito grande do artista passar, e passou, né? Muita gente passou bons apertos, né? Mas, graças a esse auxílio emergencial proporcionado através da lei Aldir Blanc, essa galera foi salva, assim, maneira de dizer, né? E depois da pandemia, alguns parlamentares conseguiram levar adiante a lei e transformá-la numa política nacional, que significa o repasse regular de verbas para os estados e municípios e da própria federação, repassar recursos através de editais para os artistas. Então, hoje, o que não falta, minha gente, é incrível, mas não falta produção artística. Graças a Deus. Se é que a gente pode pensar assim, né? O termo pode ser meio exagerado, mas ainda bem, né? Que bom mesmo que a gente tem incentivo para o artista hoje viver da sua arte. Foi uma conquista a duras penas, né? E nesse caso específico da Aldir Blanc, precisou, eu não sei se é o termo, a palavra certa, mas tipo, teve que rolar uma pandemia, né, para a gente conseguir isso, para criar uma política pública. E a gente tem isso garantido até 2030. Depois de lá, esperamos muito conseguir renovar, né? O ideal é esse mesmo. Então, assim, por incrível que pareça, eu estou aqui em novembro agora, faz 12 anos que eu estou na direção do Santa Rosa, e eu tenho, eu não tenho agora em mãos assim, as estatísticas, mas eu acho que esse é o ano mais ocupado do teatro, esse ano de 2026. Porque também a gente teve uma obra grande de reforma do final de 2023 até o meio do ano passado, 2025. Então foi um período, um hiato muito grande, né, de quase 1 ano e 8 meses, mais ou menos, do teatro fechado para a obra de manutenção. Então, aí a gente volta, parece que a sensação que dá é que tinha uma demanda reprimida, mas eu acho que nem chega a ser isso. É a produção mesmo que está volumosa. A gente tem uma equipe pequena que nem está dando conta de responder a essas demandas, aos pedidos, né, por pauta. Então, eu penso que não tem volta mais. Daqui para frente é só. E aí, nesse caso, voltando ao início da pergunta, né, eu acho que hoje não há nem chance, se hoje a Assembleia Legislativa, o prédio, a sede deles, tivesse passar por uma reforma, não haveria a mínima chance de ocupar, eu não digo nem só o Santa Rosa, qualquer teatro da cidade, porque está sendo muito bem ocupado. Que bom. Bom, é isso. Muito obrigada, Adriana. Realmente a gente pegou, acho que a gente vai fazer até mais do que a gente esperava, porque foi muita coisa boa mesmo. Na verdade, eu estou até empolgada para vir aqui algum dia. Qual o teatro que está o espetáculo? O teatro que tá em Memórias de Terra e Água. Está cheio de publicações na nossa... Foi ruim eu ficar toda hora cutucando o pé, que eu estou com alergia picada de muriçoca. E elas me pegaram lá embaixo agora.